Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Você que está comigo aí desde o primeiro dia, estamos no propósito de santificação, jornada de purificação, retorno à santidade. Estamos no 13º dia e estamos falando sobre os pecados ou a purificação das palavras, pecados de palavras e purificação dessas palavras. Por que a palavra é tão importante e ao mesmo tempo tão banalizada nos tempos de hoje? Ela é importante, em primeiro lugar, nós vimos ontem, que o próprio Deus utilizou das palavras para que todas as coisas fossem feitas. Lemos isso em João 1, onde a palavra de Deus nos diz: no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus e sem ela nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas aconteceram a partir de uma liberação de uma palavra, de uma declaração de um Deus santo. Por isso nós devemos ser santos também. Por quê? Porque os nossos lábios precisam também transmitir criação e um espírito criador, como Deus transmitiu. Você tem ideia, noção, você tinha essa consciência até hoje de que as nossas palavras não podem ser ditas em vão? Inclusive lemos um texto bíblico de Mateus ontem que fala sobre isso, que seremos julgados por toda a palavra inútil que falamos. Então devemos ter a consciência, pensarmos, refletirmos e falarmos somente aquilo que for bom. Deus fez todas as coisas pela palavra, menos nós, que fomos feitos do barro, moldados, e em nossas narinas foi soprado o Espírito. Nesse momento, Deus compartilhou conosco parte de si. Por isso a Bíblia nos explica, nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, esse mesmo Deus que tem um poder criador pela palavra, transmitiu a nós uma autoridade também para, através das palavras, criarmos vida ou morte. Você acredita nisso? Comenta aí. Lemos também, é bom a gente recapitular aqui, lemos também Provérbios 18, 21, onde essa escritura inspirada nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a utiliza bem comerá do seu fruto. Ou seja, nós vamos colher, eu diria que as palavras são sementes e nós colhemos o resultado dessas palavras, a colheita dessas palavras que são a semente. Então aquilo que você diz hoje, pode esperar que você vai colher dessas palavras. Então entendemos que essas palavras, que dizemos, precisam ter uma influência divina. E isso também nós vimos no episódio de Isaías, está registrado lá em Isaías capítulo 6, no chamamento de Isaías para o ministério profético. E um anjo toma uma tenaz, tira uma brasa do altar, uma brasa viva, toca nos seus lábios e diz: você está purificado agora nos seus lábios. Então, ali Isaías era habilitado para dar decretos. Que interessante a gente fazer essa ligação de uma coisa com outra, não é? Olha só, Deus sempre fez todas as coisas pela sua palavra. Ele tem o poder de fazer sem as palavras, mas ele preferencialmente usa palavras para executar seus decretos. Como que Deus faz conosco, com os homens? Vamos pensar aqui nos relatos bíblicos. Vamos principalmente lembrar dos profetas. Sempre que Deus falava ao povo de Israel, Deus poderia falar
diretamente a ele, sim ou não? Mas Deus levantava pessoas consagradas, santificadas, e através delas Deus falava ao povo. Ou seja, precisava ser declarada a palavra, porque esse é o meio, um dos meios de Deus agir. Então sabemos que a vida e a morte está no poder da língua, e aquilo que falamos vai gerar vida ou morte. Lemos também texto bíblico, né? Bom a gente recapitular, em que Paulo diz à igreja: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falei também que essa palavra torpe é palavra inútil, que não serve para nada. Apenas a que for boa para edificação, para promover graça aos que a ouvem. Ou seja, nós também, através das palavras, podemos transmitir edificação ou destruição. Eu não tinha separado aqui, mas é interessante, é importante a gente ler o texto que eu sugeri lá no grupo hoje. Tiago, vamos abrir aí. Você que está com a sua Bíblia, é importante também lembrar, né? Nossos encontros, eles são maravilhosos. Eu me sinto feliz todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês, de encontrar com vocês aqui e de congregar. Isso aqui é uma congregação, nós congregamos. E através dessa união de propósito, nós somos edificados, porque a palavra de Deus diz que ali onde a comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então, você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Tenha comunhão com Deus e com o seu próximo. Mas vamos ver aqui Tiago, capítulo 3. Vamos ler esse texto. Eu sei que você já leu hoje, né? Espero que tenha lido. Mas está escrito assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Lembra que eu disse ontem? Se você não viu o vídeo de ontem, volta lá e assista. Que as nossas palavras, elas são influenciadas ou pelos céus ou pelas trevas. Então aqui Tiago está dizendo isso, que a língua é fogo, um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, ela é estimulada pelo inferno para que falemos aquelas coisas que eles querem que nós falemos. Então, é o reino das trevas querendo contratar você, que é filho de Deus, que tem uma boca profética, para falar aquilo que ele quer que você fale. Nós precisamos ter esse despertamento, esse discernimento espiritual para sabermos usar bem a língua. Volto a citar aqui, Provérbios 18, 21, porque isso é muito importante. Eu gravei aqui, grifei, na verdade, duas palavras que estão nesse versículo. Veja bem, a morte e a vida estão no poder, grifa aí, poder da língua. Então essa língua, não pense que as nossas palavras são meras palavras ao vento. Não, essas palavras elas são recolhidas. Existem espíritos de luz e de trevas esperando que falemos alguma coisa para poder dar ação àquelas palavras. Aquele que a utiliza bem, grifa aí bem,
comerá do seu fruto. Então temos duas palavras aqui, poder e bem. Se você sabe que a tua língua tem um poder, você deve saber também que você deve utilizar essa língua para o bem. Tá? Não para amaldiçoar, não para querer o mal. Então as palavras têm um poder co-criador. Ela não tem o mesmo poder de Deus, de estabelecer criação como Deus, mas ela tem um poder de co-criar realidades. A neurolinguística, ela estuda muito essas questões das palavras e um pouco que eu sei sobre a neurolinguística, eles aconselham sempre a não utilizar certos tipos de palavras negativas. Você já observou que uma pessoa que só fala negativamente, que só pensa negativamente, geralmente ela tem uma vida alinhada com o que ela fala? É exatamente o que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios. Ele está colhendo do fruto daquilo que ela fala. Diferentemente de pessoas que são otimistas e que expressam através de palavras aquele otimismo, aquela força que ele tem. Por quê? Porque essas palavras elas são emitidas e elas têm um poder no universo de trazer à realidade ou trazer à existência aquilo que não se viu. Isso é fé. Isso é fé. Eu digo, isso eu já ensinei na igreja, que a fé ela tanto pode ser para o bem ou para o mal. Então a gente olha às vezes a fé simplesmente no aspecto de positivo, da fé positiva de criação. Mas quando você duvida, você questiona, você crê que uma coisa vai dar errado, você também está colocando a tua fé naquilo. Não na construção de algo positivo, mas na construção de algo negativo. Por exemplo, vamos trazer exemplo aqui para facilitar. Duas pessoas vão fazer uma prova e tem ali 1000 inscritos e 10 vagas. Aí, a pessoa que pensa positivamente, ela vai falar, que bom, tem 10 vagas, eu posso ser uma delas. E ele vai estudar, e ele vai se animar, e ele vai criar forças para si, para que aquele desejo dele se torne uma realidade. E as palavras que ele vai dizendo vão fortalecendo seu espírito para que ele alcance aquele objetivo que ele visualizou. E o outro, o pessimista, ele olha e vai dizer, 1000 inscritos, 10 vagas, não tenho nenhuma chance. Para que eu vou estudar? Então essa pessoa, muitas das vezes, até ela vai lá e faz a inscrição, mas ela não trabalha em cima porque ela não tem uma visão positiva, ela não enxerga, e o que ela declara, ao invés de dar força a ela, traz para ela desânimo. Não traz ânimo, traz desânimo. Então a nossa mente funciona mais ou menos assim. Nós pensamos, nós declaramos e aquilo que sai da nossa boca pode fortalecer ou enfraquecer o nosso espírito. Por isso, nós, espiritualmente falando, ou nas coisas espirituais, nós devemos acreditar nas verdades bíblicas, devemos fundamentar a nossa crença naquilo que Deus diz, acreditando que aquilo não é verdade, não somente acreditando no nosso coração, declarando isso, tá? Porque eu disse aqui, volto a repetir, as palavras têm um poder co-criador e as palavras também carregam em si um espírito, ou seja, uma atitude por trás delas. Essas palavras, elas podem ser estimuladas pela luz ou pelas trevas, pelos céus ou pelo inferno. Tenha consciência disso. E outra coisa, né? Eu falei aqui que elas carregam um espírito. Esse espírito não é um espírito como o Espírito de Deus. Não, eu digo assim, atitude. Por exemplo, quando você briga com alguém e fala alguma coisa ali, geralmente essas palavras estão carregadas de um espírito. Qual é o espírito?
o espírito de raiva, o espírito de ódio, o espírito de desejo de vingança, um desejo de ferir e machucar alguém. Geralmente é assim. Você fala porque o teu coração naquele momento está cheio daquilo. E a palavra de Deus também diz isso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Tá? Então, o que geralmente toma a nossa mente, o nosso coração, ela é manifestada através de uma palavra, tá? Por que que isso acontece? Porque é impossível desassociar as palavras das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Então, essa sequência de estudos que estamos fazendo, ela está perfeitamente alinhada. Perfeitamente alinhada, porque o primeiro tópico que falamos sobre os pecados da mente, porque tudo começa aqui, e para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo diz que precisamos transformar a nossa mente, renovar, precisa acontecer uma metanoia na nossa mente. Precisamos começar a ver, enxergar o mundo pelo nosso espírito, pelo espírito que foi vivificado em nós, que acredita na palavra e que declara a palavra, tá? Então é muito importante isso, você entender que a sua mente precisa estar formatada, você precisa formatar a tua mente para que ela pense, para que você tenha a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, você tenha atitudes coerentes com seus pensamentos, e também palavras coerentes com aquilo que é o teu pensamento ou a tua crença, como você crê, como você enxerga o mundo. Tá? Vamos a alguns textos bíblicos. Mateus 12:34. Vamos abrir a Bíblia. Se você precisar dar uma pausa aí, dá uma pausa. Mateus 12:34. Vamos ver o que diz Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Foi o texto que eu citei agora há pouco, né? Então ele diz, vocês são raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, geralmente, aquilo que você vai falar é aquilo que está no teu coração. Tá? Aquilo que está no teu coração. Outro texto bíblico, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios. Capítulo 4, versículos a partir do 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Confirmando mais uma vez aquilo que eu disse. Nós falamos o que cremos na verdade. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Tá? Então Paulo está dizendo aqui, à igreja de Corinto, que aquilo que falamos é exatamente aquilo que está no nosso coração. E é o que Mateus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Outro texto bíblico, Romanos 10. Vamos para Romanos agora. Romanos 10. Anotem esses textos, tá? Pause o vídeo, anote esses textos. Você tem o seu caderninho, você está fazendo os exercícios, está fazendo o questionário. Tudo isso parece que são coisas banais, não são não. Quem está fazendo sabe o que está acontecendo quando você faz esses questionamentos, responde essas perguntas. Deus está trabalhando através dessas coisas para gerar uma transformação, uma purificação dentro de você. Então eu recomendo, se você não fez isso, se você não fez nenhuma vez isso, volta lá, pega os questionários, pega as perguntas que foram feitas. Isso é o Espírito Santo confrontando conosco. Se você não faz exercício, você simplesmente ouve. E aquele que ouve e não pratica, ele é comparado a uma casa que foi construída na areia, tá?
Precisamos construir a nossa casa na rocha. Romanos 10, 9, a partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então, mais uma vez aqui, ó, a palavra e o coração alinhados. Isso é poderoso. Quando o seu coração está alinhado com as suas palavras, Deus manifesta através de você. Então, hoje nós vamos ficar aqui, nós vamos ter mais um vídeo ainda, concluindo aqui, principalmente, pecados específicos de palavra. Nós vamos ver sobre a mentira, sobre outras coisas, e é muito interessante. Então, desde já eu te convido para amanhã estar comigo novamente, porque Deus vai continuar a boa obra que começou. E outras recomendações, né? Porque a gente vai lembrando aqui, enquanto está ministrando, de coisas que não se podem esquecer, coisas que são importantíssimas para essa nossa jornada. Você não pode fazer essa jornada sem ter um ponto de chegada, tá? Então, mentalize, visualize, crie uma imagem, peça a Deus para te dar uma imagem da sua chegada. Peça a Deus uma imagem do seu 40º dia. Como você se vê no 40º dia? Comenta aí se você quiser. Como você se vê chegando ao topo do monte, chegando ao final desse propósito? Como você se enxerga, tá? Nós precisamos ter essa visão, porque essa visão vai nos animar ou desanimar. Se você não tem visão nenhuma, certamente você é uma pessoa que vai ficar pelo meio do caminho, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas se você tiver uma visão do lugar onde você vai chegar, você vai fazer de tudo para chegar nesse lugar. Imagine uma viagem que você vai fazer. Imagine essa viagem e você espera chegar num lugar maravilhoso, num lugar onde você vai desfrutar de momentos felizes e alegres. Você vai ter prazeres ali naquele lugar indescritíveis. Imagina isso nessa jornada nossa. Imagina esse lugar. Imagina esse novo homem, essa nova mulher que você vai ser ao chegar ao final desse propósito. Isso não veio do meu coração. Eu digo a vocês, eu simplesmente alinhei o meu coração ao coração de Deus quando Deus me deu a direção para fazer esse propósito. E todas as coisas, né, as pessoas mais próximas de mim aqui, eu já conversei sobre isso, elas se encaixaram tão perfeitamente, porque esse propósito ele iniciou logo depois da Páscoa. Olha só que caso interessante. O que aconteceu depois da Páscoa? O que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Jesus, durante 40 dias, ficou aparecendo para os seus discípulos, manifestando sinais. Então alguns de vocês já estão experimentando Deus aparecendo, Jesus aparecendo aí em sonhos, em momentos de devocional, em experiências que vocês estão vivendo aí. E 50 dias depois foi a festa de Pentecoste. E o que aconteceu lá? Um derramamento do Espírito sobre a vida daquelas pessoas. É o que eu espero. Um derramar do Espírito Santo, um derramar de uma unção, um óleo fresco descendo do céu sobre as nossas vidas para vivermos esse sobrenatural, para que o mundo espiritual se descortine para a gente, para que a gente comece a ter discernimentos espirituais para enxergar perigos que estão à nossa frente. E um dos grandes perigos é exatamente usarmos a nossa língua para amaldiçoar, para dizer aquilo que Deus não quer que digamos, e também para não dizer aquilo que Deus quer que digamos, mas não falamos. Então, sua boca pode ser profética, porque Deus sempre usou homens e mulheres para profetizar nessa terra. E não é diferente, não mudou. Deus ainda procura profetas, pessoas que estão dispostas a renunciar, se santificar, se sacrificar para serem usadas por Deus nesse tempo. E esse é um tempo necessário. Nós vemos tanto sofrimento, tanta tragédia. Você mesmo deve ter uma tristeza
pelos seus parentes, pelos seus familiares que estão vivendo uma vida cega, com escamas na vista, indo a passos largos para o inferno e não enxergando o precipício, a perdição que espera à frente. E você pode ser um instrumento de Deus para mudar essas realidades. Você acredita nisso? Então vamos firmes, tá? Eu quero enfatizar isso aqui, vamos firmes até o final. Orem uns pelos outros. Tem pessoas que estão nessa jornada, você talvez não saiba o nome, mas fale com Deus: Senhor, abençoa essas pessoas que estão no mesmo propósito que eu. Abençoa essas pessoas, derrama sobre eles uma unção, derrama do teu Espírito, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que ao abrir a boca, eles sejam como os profetas do passado, dando destinos, mudando realidades, corrigindo através daquilo que Deus fala pela nossa língua. Amém? E vejo vocês então amanhã. Vamos orar, vamos fazer a nossa oração, tá? Feche seus olhos, né? Por que fechamos os olhos? Eu sempre digo aqui nas nossas reuniões de oração que você pode orar de olho fechado ou de olho aberto. Mas qual forma é mais fácil de você se distrair? De olho fechado ou de olho aberto? De olho aberto, talvez você se distraia. E o nosso objetivo é se conectar com Deus. Então, feche seus olhos. Para quê? Para que você não se distraia, tá? Faça as suas devocionais. Tire o seu tempo diário para falar com Deus. Faça daquela forma que eu te ensinei, tá? Eu te mostrei. Música. Faça um período de silêncio. Você não está ansioso para falar com Deus. Você não está desesperado. Você está num ambiente de paz. Um ambiente onde o Senhor é a própria paz. Então ali você para, respira, sinta o Espírito de Deus. A música, ela nos ajuda nisso. Quebrantar o nosso espírito, acalmar os nossos ânimos, acalmar a nossa alma para entrarmos em sintonia com Deus. Senhor, mais uma vez o Senhor falou conosco e nós te somos gratos. Nós louvamos o teu nome, exaltamos quem tu és, Senhor. Glorificamos, adoramos ao Senhor porque reconhecemos o Senhor como o único Deus. Não há outro. Não há outro Deus além de ti. Não há outro que deva ocupar o seu lugar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Intensifica o nosso amor por ti, Senhor. Santifica-nos, Senhor, pela tua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, das coisas espirituais. Nos faça, Senhor, discernir os perigos que às vezes estão diante de nós e que não percebemos. Como, por exemplo, Senhor, o nosso modo de falar. Limpa, Senhor, purifica os nossos lábios. Tira de nós, Senhor, toda a gíria, todo o modo de falar que não é concernente ao teu reino, que não glorifica ao Senhor, que não te exalta, que não glorifica o teu nome, Senhor. Que os nossos lábios possam ser usados para glorificar a ti. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam, Senhor, para edificação, para transmitir a sua graça, Senhor, aos que o ouvem. Ó Deus amado, encha-nos do teu Espírito Santo. Toca, Senhor, nos nossos lábios com brasa viva do altar. Purifica, Senhor, que nós não consigamos falar coisas, Senhor, que o Senhor não quer que falemos. Que haja um impedimento, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que haja um entendimento nas nossas mentes, Senhor, sobre o que é positivo ou negativo, sobre as sementes que lançamos, se elas são boas ou ruins, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. Por isso, Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nos colocamos diante do teu governo, da tua autoridade, Senhor, para que o Senhor faça conosco como bem quiser, Senhor. Oramos assim, te agradecendo, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, podemos nos alegrar, porque teremos a resposta às nossas orações. Deus, oramos assim, então, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe grandemente as suas vidas. Deus purifique as suas mentes, porque como aprendemos aqui hoje, toda palavra ela é fruto da nossa crença e da nossa mente. Então,
encha a tua mente de textos bíblicos, do que Deus diz, que você vai começar a falar como o Senhor Jesus, como ele falava, palavras de bênção, palavras para abençoar vidas. Por que nós não falamos? Porque a nossa mente está cheia de outras coisas. Então, precisamos esvaziar. Profetizo na tua vida um agir de Deus nessa área, uma purificação dos teus lábios. Você vai deixar de falar palavrões, você vai deixar de amaldiçoar o teu próximo, o teu semelhante, você vai deixar de desejar o mal através de palavras. Que haja uma limpeza, uma purificação no seu coração, que nas horas em que você for testado, for confrontado, for afrontado, não haja ódio no coração teu, não haja raiva no teu coração, e que isso não se manifeste, não saia para fora de você através de palavras. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Não se esqueça aí de comentar, seus comentários enriquecem a vida de outras pessoas. Digam aí o que vocês receberam de novo no vídeo de ontem, no vídeo de hoje. Eu me edifico também sabendo como Deus está agindo na vida de vocês, tá? Até amanhã, fiquem na paz.